Não é? Ora, muito boa noite a todos do Diário e telespectadores do canal do YouTube. Alguém que tem... Tinha o som muito alto, mas já está moderado. Como eu dizia, estamos no segundo painel de convidados. Eu agora tenho 4 convidados, ainda há bocado tive 3 convidados, agora tenho 4. Vou começar a apresentar Paulo Bento, presidente do Aliança. Muito boa noite ao Paulo e muito obrigado por estar aqui nesta hora. Tenho o Diogo Reis, vogal do Rir, que já esteve comigo no programa anterior. O Diogo já é da casa, portanto, uma vez mais, boa noite, Diogo, e obrigado também. Boa noite. Bruno Fialho, presidente do Partido Democrático Republicano, eu engano-me sempre, Bruno, peço desculpa, o PDR. E estamos temos novamente na nossa companhia a Inês, está a falar, que é secretária-geral do Partido Democrático Republicano, PDR. Boa noite a todos, o meu agradecimento por estarmos aqui nesta noite de domingo, noite de eleições. Vou começar pelo Bruno, desta vez. Bruno, estamos nas fases finais de sabermos os resultados. Já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa será o presidente reeleito, presidente da República. Como é que vê as eleições presidenciais de 2021? Ora, boa noite a todos, ao painel e aos telespectadores que estejam a visualizar agora esta segunda parte do Diário do Distrito. Ora bem, estas eleições presidenciais foi uma vitória para António Costa. Penso que todos, exceto Vitorino Silva, perderam nestas eleições. Se formos analisar os resultados individuais de cada um, Marcelo Rebelo de Sousa teve menos cerca de... teve 2.411.000 votos, 2.411.000 votos na primeira candidatura que obteve, agora está com menos cerca de 100.000 votos, numa situação pandémica em que foi um candidato privilegiado, porque é o Presidente da República, tem mais tempo de antena. Ana Gomes, André Ventura, que pelos vistos vai ficar em terceiro lugar, não sei se vai cumprir com a sua palavra ou não, de abandonar a presidência do Chega. Ana Gomes teve meros 478.000 votos, agora ainda não estão todas as freguesias apuradas, mas menos de 500.000 votos. Sampaio da Nóvoa, relembro, teve 1.041.000 votos. Portanto, Sampaio da Nóvoa, há 5 anos atrás, teve mais votos do que André Ventura e Ana Gomes juntos. Marisa Matias é um descalabro eleitoral. O João Ferreira, do PCP, portanto, fazendo a comparação com Edgar Silva, Edgar obteve 183.000 votos, o João Ferreira vai ainda nos 158.000, portanto, também irá descer. Depois temos o Tiago Maia, da Iniciativa Liberal, que com um partido que está representado na Assembleia da República, com uma máquina forte
de marketing e publicidade como nenhum outro partido tem, porque realmente temos que dar os parabéns à Iniciativa Liberal, consegue colocar as pessoas a votar na Iniciativa Liberal sem sequer se perceber qual é que é o programa eleitoral do partido. E obteve apenas 3% de votos, mais uma vez, digo, sendo levado um pouco também ao colo, e o único que conseguiu resistir a ataques da comunicação social, a impedimentos, que não fez a sua campanha fora de casa, nas ruas, que não teve outdoors, e que também não teve a comunicação social ao seu lado, mesmo assim conseguiu, neste momento, 116 mil votos. Menos 40 mil votos, presumo eu, que, ou um pouco menos, até 30 mil, ainda não fecharam as urnas, ou a contagem, digo, foi o Vitorino Silva, mais conhecido por Tino Rãs. Portanto, a minha observação sobre estas eleições é esta mesmo. Todos perderam, menos Vitorino Silva. Paulo Bento, surpreendeu-lhe estes resultados que estão a ser apresentados agora? Não, nada mesmo. Com exceção da votação do presidente reeleito, em que eu pensei que a percentagem fosse um pouco inferior, porque, nomeadamente ontem, porque se perspectivava um dia péssimo em termos climatéricos. Se o dia de ontem se repetisse hoje, estes números não eram iguais para nenhum dos candidatos, como é óbvio, não é? Hoje, felizmente, foi um dia tranquilo, inclusive o Pedro resolveu colaborar com o ato eleitoral e, portanto, a vantagem percentual que ele conseguiu obter ficou um pouco acima daquilo que eu próprio pensei que pudesse vir a acontecer. Agora, numa análise destes resultados, eu não estou totalmente de acordo com o Bruno. Normalmente estou de acordo com quase tudo o que ele diz ou escreve, mas nesta análise há aqui pequenas diferenças de interpretação. Porque eu distingo sempre aquilo que é vencer e aquilo que é ganhar. O professor Marcelo Rebelo de Sousa venceu claramente estas eleições, como era expectável que viesse a acontecer. Venceu perdendo, se calhar, 100 ou 200 mil votos, não é significativo, mas não aumentou o seu score relativamente às últimas eleições. Portanto, sendo um vencedor antecipado, não é propriamente um ganhador, porque não acrescentou votos àquilo que tinha tido há 5 anos atrás. Depois, se analisarmos os outros candidatos, aquilo que verificamos é que Ana Gomes, potencialmente, para aquilo que eu vejo, faltam só 28 freguesias por apurar, deverá ficar à frente de André Ventura por 10 ou 15 mil votos. Normalmente aqui no meu concelho de Torres Vedras é o barómetro do país. Se forem ver as percentagens de Torres Vedras amanhã, elas são exatamente iguais à votação nacional, há sempre uma exceção. O André Ventura aqui teve mais 1,20% que a Ana Gomes. Portanto, penso que se será a nível nacional, ele irá perder para ela por 0,5%, há aqui um diferencial de 1,5%, 2% relativamente à votação dela. Todos os outros candidatos, a votação é igual ao todo nacional. Mas voltando, recentrando o que eu estava a dizer, aquilo que acontece é que Ana Gomes tem um resultado, no meu entender, desastroso para quem queria albergar todo o espaço que foi ocupado há 5 anos por Sampaio da Nova e por Maria do Belém. Não nos esquecemos de Sampaio da Nova e Maria do Belém, que os dois juntos tiveram, se calhar, 3 vezes mais votos que o que Ana Gomes teve. E Ana Gomes ainda teve a vantagem de ter algum voto útil do PC e, sobretudo, do Bloco de Esquerda, que, merecendo o ódio que tem a André Ventura, concentraram o seu voto em Ana Gomes. Não fosse isso, e provavelmente ela teria 4% ou 5%. Depois temos os 2 candidatos partidários à esquerda, João Ferreira e Marisa Matias. Tiveram 2 resultados vergonhosos para aquilo que se propunham alcançar, certamente, no mínimo, fixar os seus eleitorados. Marisa Matias consegue quase a proeza de passar para 1/3 a percentagem do seu partido. Penso que
hipotecou hoje todas as hipóteses futuras de suceder a Marisa Martins na liderança do Bloco de Esquerda. É um partido que, como não tem uma base de sustentação ideológica bem definida, o seu eleitorado é muito flutuante e, portanto, vai de modas. A moda era votar em Ana Gomes para ficar à frente do Ventura e o Bloco passou a um partido pouco mais que residual e já lá vamos. Depois temos Tiago Manhã, que nunca acreditei que tivesse muito mais que o que teve, porque o Bloco, ele é candidato por um partido que teve menos de 1% das últimas legislativas. Portanto, Tiago Manhã, se estiver perto de 3%, um candidato praticamente desconhecido, ele também é um ganhador. Ele triplicou a votação daquilo que é o seu partido. Vou deixar para o fim o Tino. André Ventura conseguiu plenamente o seu objetivo. É óbvio que ele, pelo ego que tem, gostaria de ficar à frente da Ana Gomes e ir ficar atrás da Ana Gomes por 20 ou 30 mil votos é uma facada que lhe dão. É uma facada que lhe dão. Agora, ele é um ganhador, claramente, desta noite, porque quem parte da liderança de um partido que teve menos de 1% dos votos, teve 60 ou 70 mil votos nas eleições legislativas, para quase meio milhão de votos agora, ele, portanto, faz 10 vezes aquilo que teve. 10 vezes aquilo que teve. Mas, tal como eu escrevi ontem, o objetivo fundamental dele não era ficar à frente da Ana Gomes. Isso foi um mito, no meu entender, que criou para fazer a fuga do eleitorado do PT e do Bloco para a Ana Gomes. Vamos ouvir, de certeza absoluta, durante os próximos meses, cada vez que falar no Parlamento e for atacado para a esquerda, André Ventura vai dizer: tenham lá calma que eu sozinho tive mais votos que vocês os dois juntos e ainda tenho para a troca. Este era o objetivo dele, que ele alcançou claramente. Claramente, não vale a pena estar a enganar-nos a nós próprios. E depois temos o Tino. Eu há bocadinho estava a ouvir o Tino, e digo o Tino com muito carinho, podia dizer Vitorino Silva, mas eu trato por Tino porque trato com carinho de uma pessoa que eu admiro e gosto bastante. O Tino provavelmente não atinge o objetivo, nem é ganhador ao nível do número de votos, porque também votaram menos pessoas. Eu penso que ele teve 130 e tal mil votos nas últimas eleições, não vai atingir, se calhar, por meia dúzia de milhares de votos. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Eu ainda há pouco estive a ver. Há 5 distritos, pelo menos 5 que eu já vi, no norte, 4, lá para trás dos Montes e para as Beiras, e no distrito do Porto, o Tino fica à frente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. É óbvio que depois, nos distritos mais a sul, isso não se reflete. Agora, se estas eleições se realizassem só ao norte do país, o Tino, sem máquina partidária, sem os milhões que os outros têm, com 16 mil euros de orçamento, conseguiu ficar à frente deles em 5 distritos. Pelo menos em 5 que eu já vi. E, portanto, isto é de uma nobreza enorme. É de uma nobreza enorme. E eu não sei se ele nos está a ver ou não, mas sei que o Diogo se encarregará de transmitir, ou pelo menos em termos pessoais, quero enviar-lhe um grande abraço, porque quem luta com armas diferente de todos os outros, e fazer o resultado que ele fez, sem a projeção que a comunicação social deu, por exemplo, ao Tiago Manhã, é de uma grandeza, uma coisa tremenda. Deixa-me só contar-vos esta história, é uma coisa muito rápida, e que para mim simbolizava um bocado o que o Tino representou nestas eleições. Lembro-me sempre de uma história verdadeira de um amigo meu que tirou 2 cursos de robótica, um de robótica e outro de engenharia eletrotécnica em Coimbra. O primeiro emprego que arranjou foi na Carris em Lisboa. Avariou-se uma carruagem do metro, e quando deu por isso estava com mais 5 ou 6 engenheiros cheios de mapas eletrónicos a ver onde é que estava a avaria. Passaram ali meia manhã, até que andava lá sempre o senhor da manutenção com um escadote para um lado e para o outro, que foram todos ver ali. E lhes perguntou o que é que os seus pais andamos aqui com os mapas dos fios para não conseguirmos descobrir onde é que vem a avaria. E o homem, na sua calma, pediu se podia encostar o escadote à carruagem para ver uma coisa. E foi. Encostou o escadote, tirou 4 parafusos e percebeu. Disse a ele: os senhores andam aí com os mapas, mas isto é este fusível que está fundido. Trocou o fusível e a carruagem ficou a andar. E eu, quando olhava para estes candidatos, olhava para o Tino e lembrava-me sempre do senhor do escadote.
E ninguém lhe ligava importância, ninguém lhe passava os mapas para a mão, mas foi ele que resolveu o problema. E, portanto, eu penso que o Tino, sem ninguém se tenha apercebido, conseguiu atingir os seus objetivos. Teve uma projeção, uma votação muito grande no seu distrito, que é o Porto, e eu penso que o Tino conseguiu uma projeção que lhe permitirá, se calhar nas próximas eleições legislativas, ser eleito pelo seu partido. E, portanto, por vezes, ganha-se, não se ganha no imediato. Eu penso que ele, não tendo mais votos que nas últimas eleições, ele também é um ganhador desta noite, porque os objetivos que ele definiu para ele próprio, e penso que o facto de o Porto Canal lhe ter dado a merecida atenção, também contribuíram para esse resultado, nomeadamente também da revolta das gentes do Norte, que não gostam de ver os seus maltratados pela comunicação social de Lisboa. Já me alonguei demais na análise, mas eu discordo ligeiramente do grupo, precisamente por isso, porque eu acho que há alguns ganhadores consoante os objetivos que eles próprios estabeleceram em relação às suas metas, objetivos para atingir. Inês, diga-me uma coisa, concorda que os resultados de hoje poderão ser um cartão vermelho dos portugueses ao governo? Então, eu não faço a análise. Já fazes análise. Diga. Eu penso que sim e penso que não. Como o meu presidente referiu, o Bruno, eu penso que isto também é uma vitória de António Costa, não é? Até porque o Marcelo também é um candidato apoiado pelo António Costa e pelo PS. Portanto, eu penso que o governo também ganhou. Estou de acordo com o meu presidente quando ele diz que o governo ganhou, não só o Marcelo, mas a António Costa também. Portanto, são os dois vencedores. Além disso, concordo também com o Paulo, o Tino, pronto, como a gente costuma chamar muito carinhosamente, o Vitorino, foi um bom candidato, dado à campanha que fez, através de casa, e sem dúvida que é um vencedor, com todo o mérito, tem que se dar o mérito a quem tem, e ele realmente merece, porque é uma pessoa humilde e por aquilo que fez, não é? Por aquilo que tenta fazer. Só que há aqui uma coisa que também temos que salvar, que é assim, o Vitorino é uma figura pública, não é? Acaba por ser conhecido do público, não só como político, mas também dada a projeção que ele teve mediática na televisão, não é? Ele é uma pessoa que as pessoas gostam muito e simpatizam, portanto é totalmente diferente, um candidato que já tem alguma exposição pública e uma pessoa que não tem, como o Tiago Maia, por exemplo, não é? Era uma pessoa que era um pouco transversal a maior parte de todos nós. Mas concordo sim com o meu presidente, penso que é uma vitória do Marcelo Rebelo de Sousa e também do António Costa. Diogo, soube agora que Vitorino Silva está à frente de Tiago Maia no Porto. A minha questão vai a seguinte: já sabemos que Vitorino Silva é do Norte, é o homem do Norte. Por que é que a aposta mais no Norte e menos no Sul? Antes disso, boa noite a todos e obrigado por terem aceito o convite e por estarem aqui mais uma vez a debater este tema. Permite-me e permitam-me que diga isto. Eu estou muito orgulhoso do candidato e do resultado do meu candidato. E estou orgulhoso porque, efetivamente, lutar com armas diferentes numa democracia de um sistema fechado, que foi escorraçado dos debates, que foi, aliás, a última à pressa a correr à TVI, à entrevista com Miguel Sousa Tavares, que foi renegado para as 23 horas nos debates da RTP, e que a seguir os candidatos quase que se revoltaram porque havia uma segunda ronda no Porto Canal em horário, que era o horário nobre, e mesmo assim era no Porto Canal, não era nas televisões generalistas. Eu só posso ter muito orgulho do meu candidato. Queria ainda dizer que os resultados não fecharam, há ainda 21 freguesias, e ele e o Tiago Maia estão taco a taco. Estão 2.000 votos de diferença e, portanto, vamos ainda aguardar. Mas queria também acompanhar o que o Paulo Bento disse. Efetivamente, Braga, Vitorino Silva ficou em quarto lugar. Viana do Castelo, Vitorino Silva ficou em quarto lugar. Eu muito orgulho para a minha terra, para a minha Braga, porque de facto isto demonstra que nas legislativas, se for o Partido RIR, que lá está, acho que nós devemos conduzir e manter a estratégia que tínhamos, mas será para uma discussão a seguir, elege deputados claramente nestes distritos. Onde ele está efetivamente menor e que tem menos representatividade é em Lisboa. E porquê é Lisboa?
Lisboa e a Sul. E porquê? É as elites. Há uma máquina elitista, arrogante e pedante que tentou ostracizar Vitorino Silva. Não nos esqueçamos que a semana passada o diretor do Observador teve uma intervenção na televisão pública, na TVI e na RTP, em que arrasou claramente o candidato Vitorino Silva. Anteontem fez exatamente a mesma coisa. Eu aguardei pelo fecho da candidatura e a seguir fiz uma intervenção. Porque mais importante do que o arrasar era dizer aquilo que era necessário dizer com verdade. Vitorino Silva efetivamente não alcança o objetivo dele do ponto de vista do resultado da votação. É verdade, tenho que assumir, mas também ninguém o conseguiu, porque a verdade é que todos os candidatos têm menos votação do que há 6 anos, do que há 5 anos. E portanto Vitorino Silva não é exceção. Mas se formos fazer uma equiparação à abstenção de agora e ao resultado, se calhar que tivessem votado, ele aumentaria substancialmente quer a votação, quer a percentagem. Porque nós temos uma abstenção na casa dos 58% e tivemos uma abstenção na casa dos 48%. E, portanto, há aqui substancialmente 10% de votação. Eventualmente poderíamos estar a falar de um resultado de Vitorino Silva, não na casa dos 3%, mas dos 4%. E isto aumentaria. Na minha perspectiva, eu não consigo acompanhar o que disseste, Bruno, porque há um derrotado. E o derrotado, aliás, para mim, há 2 derrotados. Há a derrota clara e inequívoca de toda a esquerda e há a derrota clara e inequívoca do Partido Socialista. Embora o Partido Socialista tivesse apresentado quase um apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, não declarou nunca o apoio ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Deu liberdade de voto. E o Partido Socialista é o derrotado na noite eleitoral. Marcelo Rebelo de Sousa, sem espanto, ganha as eleições. E Rui Rio, no seu discurso de vitória, disse uma coisa estrondosa. Ou melhor, no discurso de vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa estrondosa, que é a esquerda toda perdeu, de Ana Gomes a João Ferreira. E o que ele disse ainda mais foi de que a direita e o centro-direita, junto, portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Maia, Vitorino Silva, André Ventura, significam o centro-direita e a direita, ainda que uma direita radical, se representam 75% e que uma direita mais moderada representa na casa dos 60-65%. E, portanto, observar que a própria direita, que de alguma maneira é a direita de Lisboa, embora Rui Rio tenha uma leitura diferente, porque é um candidato do Norte, que não renega Vitorino Silva, como Lisboa renega, ele o que faz é incluir o resultado de Vitorino Silva na vitória da direita e do centro-direita. E, portanto, para mim, o grande derrotado da noite é a esquerda. Mas há um derrotado claríssimo. O maior derrotado da noite eleitoral é Marisa Matias. Marisa Matias desce de 10% da sua votação para 3,9%. E, infelizmente, a vitória da noite eleitoral é para a abstenção. Mas as razões são inequívocas, quer dizer, é a pandemia, é o medo e é uma revolta um bocado digna, eu tenho que o dizer, dos cidadãos que decidiram e que é democrático em ser democracia dizer que não querem votar. Têm essa liberdade de o poder fazer, embora não concorde e acho que devemos votar. Mas é democrático não ir votar. Desta ronda de outra questão que vou apresentar, começa aqui pelo Paulo Bento. Rui Rio afirma que o PCP deve ficar preocupado porque André Ventura é o segundo classificado no Alentejo todo. Isto é preocupante, Paulo? Para mim nunca é nada preocupante daquilo que resulta da votação das pessoas. Nós vivemos num país democrático. Nós temos que nos habituar a 2 coisas, a lutar por aquilo em que acreditamos e a respeitar o resultado da votação das pessoas, quer gostemos, quer não gostemos. Eu já tinha sondagens de março do ano passado, portanto, logo no início da pandemia, eu tinha resultados de distrito por distrito, e por acaso comentei isso nas rondas que fiz pelos partidos. Tive a oportunidade de estar com o Bruno Fialho e com o Diogo Reis, quando tive a oportunidade de estar com o Rui Rio e com o Francisco do CDS, e também tive a oportunidade de estar com o André Ventura. E falei-lhe nessas sondagens.
e ele próprio reconheceu que estava a ter muito melhor performance a sul do que a norte. E ele sabe que pesca num eleitorado mais conservador e, portanto, o norte, muito fidelizado ao PSD e ao CDS, é mais difícil logo pescar. Eu já nessas sondagens que tinha de março do ano passado, o Chega, neste caso não era o André Ventura, o Chega, já tinha ultrapassado o PSD e o CDS em todos os distritos a sul do Tejo, e já tinha ultrapassado o PC em Évora, e em Beja estava ali tacatá, e em Porto Alegre também tinha ultrapassado, porque há uma fuga muito grande do eleitorado tradicional do PC para o Chega. Temos um amigo comum, o nosso amigo, espero que ele nos esteja a ver, que aproveito para mandar um grande abraço para ele, o Carlos Medeiros, que muito antes das sondagens já me dizia a mim e a muitos outros, o André Ventura vai pescar mais ao eleitorado do PC do que propriamente ao eleitorado de direita neste início de caminhada, porque o Carlos esteve a viver na Suíça, conhece bem a realidade suíça, a realidade francesa, e foi isso que aconteceu em França. É nas classes mais desfavorecidas, as classes que se sentem sempre não reconhecidas pelo Estado e pelo poder, as mais prejudicadas, que quando vem alguém falar mais alto, durante anos foi o PC. Agora André Ventura parece que fala um bocado mais alto que eles e fala uma linguagem, parece que é muito diferente, mas não é. E, portanto, aquele eleitor que sempre votou PC, se nós formos ver distrito por distrito, vemos que há uma fuga muito grande do eleitorado do Partido Comunista para o Chega. Isto custa muito aos comunistas a engolirem, mas é uma realidade, não vale a pena nós ignorarmos. Agora, a mim não me preocupa nem a votação do Chega, nem a votação da doutora Marisa Martins, nem de ninguém. A mim o que me preocupa é que cada vez mais há menos gente a votar. Neste caso foram mais de 60%, ou seja, andamos aqui 40% a decidir os outros todos que resolvem não ir. Agora, em democracia não pode ganhar sempre aquilo que nós gostávamos que ganhasse. A expressão do voto tem que ser respeitada. A expressão do voto, seja no Chega, seja no Bloco de Esquerda, seja no RIR, seja no Aliança, aquilo que resulta da expressão livre das pessoas, a mim merece-me sempre um máximo de respeito, seja ele que partido for, e portanto nunca me preocupam resultados reais do voto das pessoas. Agora, nós temos é que saber ler esses resultados para perceber aquilo que também é o sentimento natural das pessoas perante aquilo que é a governação de um país. E isto é um bocado o reflexo daquilo que por isso passa. Vocês andaram hoje na rua, não é? Eu fui votar e fui daqueles que mais defendi o adiamento das eleições, fui daqueles que defendi, tal como o RIR defendeu 3 dias, a Aliança defendeu 3 dias para a votação, para que não houvesse filas, para que as coisas... Felizmente as coisas correram bem. Há que reconhecer a votação ao nível do país, ao nível da organização, correu bem, mas podia não correr. Se estivesse a chover era mais complicado, as pessoas com o chapéu de chuva, e portanto, felizmente correu bem. Eu tive a oportunidade de votar aqui num espaço, em Torres Vedras, onde só existia uma mesa com 1000 e poucos eleitores, nunca vi, passei lá 2 vezes, nunca vi fila. Eu quando fui votar perto do meio-dia tinham 3 pessoas à minha frente, ordenada. Saí dali e fui ao supermercado que fica a 50 metros, ao Intermarché, passa a publicidade. Era um pandemónio lá dentro, um pandemónio, gente em cima uns dos outros. Mas depois, quem quisesse, dentro do Intermarché, na cafeteria do Intermarché, beber um café, não podia. E são estes pequenos pormenores que fazem as pessoas dizer, mas que classe política é esta que faz um escaracel por causa das mesas de voto, depois sai das mesas de voto, posso ir para o hipermercado em cada tudo ao molho, de fé em Deus, e no mesmo bimbe pregado a cafetaria para vender um café, para a gente beber um cafezinho a sério, sem ser esta porcaria que a gente bebe aqui em casa, não se pode beber um café. E são estes pequenos pormenores, a vida é feita de pormenores, que as pessoas não entendem. E por não entenderem, e bem, dizem, mas afinal, políticos é que nós temos, nem numa coisa tão básica e elementar, conseguem perceber. Uma coisa é nós temos a preocupação de zelar, criar regras para proteger as pessoas,
Outra coisa é criar medidas completamente parvas. Eu fui às mesas de voto à tarde levar o meu sogro para votar, que está em cadeira de rodas. O pânico das pessoas que estavam nas mesas de voto é que se esqueceram de comprar tabaco, a maior parte dos fumadores. E a partir de 1 hora não havia nem tabaco em lado nenhum. Podiam ir comprar combustível, podiam comprar maçantes, podiam. Tabaco também não podiam comprar. Mas podia-se ir comprar uma raspadinha. E, portanto, isto são coisas, são pequenos pormenores no dia-a-dia que fazem a diferença para o cidadão que não precisa de ser muito inteligente para perceber que as coisas têm que ser feitas de forma equilibrada e tendo sempre por objetivo alcançar o objetivo final. Neste caso, que é proteger a saúde pública. E nós temos um excesso em determinadas coisas e vão facilitar em termos de outras. E, portanto, é o país que temos, mas concluindo a resposta à sua pergunta, a mim não me preocupa nada qualquer que seja a votação do Chega ou de outro partido qualquer. A mim o que me cabe, e penso que a todos os que aqui estamos e aos outros que representam estruturas partidárias, mais do que estar preocupados com as votações dos outros, aquilo que nos deve preocupar é como é que conseguimos passar a mensagem daquilo que nós acreditamos ser as melhores soluções para as pessoas. E infelizmente, nós os três que aqui estamos, sabemos da dificuldade que há em passar na comunicação as propostas que nós apresentamos para que os eleitores, os cidadãos, possam aferir de sua bondade ou não para as soluções dos problemas. E, portanto, aquilo que nos deve preocupar é como é que vamos passar a nossa mensagem e qual a mensagem que vamos passar. Tem que ser sempre aquela em que acreditamos. Correto. Bruno Fialho, já que estamos a falar do Chega, como é que o Bruno vê também este crescimento do Chega? O Chega, fui fazer a pesquisa, também a SIC também fez já a mesma pesquisa. O Chega nas legislativas teve 1.3, salvo erro, e agora apresenta-se com 11.8. Como é que vê este crescimento? Bem, antes de responder à tua pergunta, eu gostaria de dizer que, estando finalizadas 99% das freguesias, certo, os resultados globais... Faltam ainda 8 freguesias. Faltam 8 freguesias e 3 consulados por apurar. Exatamente. Reformulo a minha posição acerca do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele acaba por ultrapassar o número de votos que teve em 2016. Quem é que ultrapassou? Professor Marcelo. Neste momento já tem 2.460.000 votos e 410 e já ultrapassou em cerca de 49.000 votos a votação de há 5 anos atrás. Portanto, é o grande vencedor, para além de António Costa, como eu já disse. Porquê? E só para terminar este pensamento, porque António Costa agora vai poder governar a seu belo prazer, já que a esquerda não vai ousar que seja votada eleições antecipadas no Parlamento, porque sabe que vai ter um resultado desastroso. Relativamente à pergunta efetuada acerca do Chega, é natural que o Chega tenha tido, ou neste caso, André Ventura tenha tido um resultado bom. Há que separar aqui André Ventura um pouco também do Chega, porque André Ventura tem tido uma projeção nas televisões desde há alguns anos a esta parte que lhe permite estar com esta percentagem e este número de votos. Para além de que o estado em que o país se encontra desde há mais de uma década, em que, eu relembro, nós passámos a Troika, houve baixa de salários, ainda não recuperámos totalmente dessa situação. A Geringonça não conseguiu fazer melhor do que o Pedro Passos Coelho fez. E eu não acho que Pedro Passos Coelho tenha tido uma boa governação. Sempre defendi isso. Acho que poderia ter ido para além do que... Portanto, poderia ter ido fazer menos do que a Troika pedia e ele foi para além do que a Troika pedia. E a Geringonça não reverteu as medidas todas que a Troika impôs a Portugal. Neste momento, o Chega é um fenómeno por isso mesmo. Porque o PSD está um pouco encostado às cordas, não tem feito uma oposição credível
não tem estado em cima de António Costa relativamente a todos os erros, falhanços, casos de corrupção e outros casos que têm aparecido, ainda agora o último do Procurador Guerra, não tem tido uma atitude proativa, eficaz nesse combate da oposição, e é evidente que o eleitorado que não está contente com o rumo em que o país está, em que se encontra, e que quer mudanças drásticas para bem dos portugueses, julga que André Ventura é um farol, digamos assim, e acaba por ir atrás dessa luz. E é perfeitamente natural. E depois também os ataques ferozes que os outros partidos de esquerda, principalmente, que são os únicos que fazem os ataques ferozes a André Ventura, acabam por vitimizar a sua própria pessoa e dar aquela credibilidade que, se fôssemos discutir os programas eleitorais por si só, retirariam. Isto também foi uma falha em todos os candidatos. Não se discutiu presidenciais nestas eleições, discutiram-se próximas legislativas. Não houve um único candidato que discutisse o que é que seria como Presidente da República. Discutiu-se o que é que seriam como deputados. Ora bem, e aqui eu tenho que fazer um apontamento em que fiquei bastante desiludido, que é o seguinte: eu não compreendo como é que se pode atacar André Ventura. Eu posso, o Diogo pode, a Inês pode, o Paulo Bento pode, mas partidos que têm candidatos a Presidente da República, que estiveram e estão no Parlamento Europeu como deputados, e que atacam André Ventura por não estarem com exclusividade no Parlamento português, isto é ridículo. Ora bem, esses deputados europeus também não estão em exclusividade. E para mais, porque observamos depois, pelas informações que foram prestadas pelo Tribunal Constitucional. Há aí uma televisão qualquer que está muito alta. Quem é que está a falar? Não sei, haverá alguma televisão que realmente está só a ouvir uma televisão. Deixa eu ver se é a minha, está muito baixinho. Ora, só para concluir, o Diogo gosta de fazer isto. Deixa-me só aproveitar este momento para te dizer que o Porto fechou e o time acabou como quarto no Porto, e portanto neste momento, se representasse legislativas, o time estava eleito nas eleições legislativas pelo Distrito do Porto, e portanto isto é uma vitória para Vitorino Silva. Desculpa. O Diogo gosta de fazer estas partidas, que é para ver se eu perco o fio à meada, mas efetivamente... Criar aqui um ambiente menos pesado, estamos aqui um bocadinho de tempo. E depois também gosta de fazer estas piadas, porque sabe que estamos em confinamento há muito tempo e eu aumentei peso e gosta sempre de atirar isso à cara. Não só... Não, eu vou ter... É de facto, e eu acho que compreendes o que eu quero dizer, porque o Porto é o distrito de dois candidatos à presidência da República. E é inevitável que o Tiago Maia e a Iniciativa Liberal tiveram um grande resultado numas eleições presidenciais vindas com 1.9. Mas o Tiago não conseguiu vencer no distrito dele, venceu o Vitorino Silva. E, portanto, é natural que esteja com esta vitória. Agora, é óbvio, pois em Lisboa já não conseguimos manter o mesmo ritmo, mas era a questão do Sul e Porto. Só para terminar. Eu não disse que ele estava elétrico, eu avisei, bora. Termino. Só para terminar. Portanto, é irresponsável até politicamente quererem atacar sempre a pessoa do André Ventura. Nós temos que atacar os ideais, o programa eleitoral, não a pessoa. Portanto, quando João Ferreira e Marisa Matias, que são deputados europeus, que não estão em exclusividade, inclusive a João Ferreira é comentador da televisão, atacam André Ventura, perdem a credibilidade toda. E, portanto, convém que no futuro seja melhor observado os programas eleitorais, o que é que as pessoas defendem ou não, e deixarem-se de atacar uns aos outros individualmente e a título pessoal. Portanto, eu posso discutir ideais, políticas, programas eleitorais,
mas a nossa política portuguesa está muito na lama, porque temos que nos deixar de atacar a título pessoal. É esse pedido que eu faço, e foi o que se viu nestas eleições presidenciais. Ataques pessoais, ideias muito poucas, principalmente sobre o que seria ser presidente. Eu não vi um único candidato a defender a abolição do acordo ortográfico, que é uma das principais causas que eu defendo, e que deveria ser algo que todos os portugueses defendessem, para que voltássemos a ter a nossa língua de novo. Diogo, diz-me uma coisa. O Tiago de Mayan diz no discurso que faz que o resultado destas eleições transmite a realidade em Portugal há cerca de 40 anos. O que é que podes tirar de ilações e qual é a tua opinião sobre esta frase? Olha, antes de ir a essa frase, eu queria também fazer aqui um bocadinho o balanço, quer dos resultados, porque chegam-nos, ainda faltam 7 freguesias, mas já estamos em condições de poder dizer algumas coisas mais. E o que eu queria dizer é que, efetivamente, acompanho o que o Bruno disse. Portanto, os candidatos não discutiram as presidenciais. Havia efetivamente um único candidato a concorrer às presidenciais. Era o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes e André Ventura não estavam a concorrer às presidenciais. Ana Gomes estava a marcar a posição de uma guerra interna que eu acho que se vai abrir dentro do Partido Socialista, com uma ala de esquerda apoiada por Pedro Nuno Santos. E, portanto, Ana Gomes era a clara candidata da esquerda, de uma extrema esquerda, de uma esquerda bloquista do Partido Socialista, com o apoio de Pedro Nuno Santos. André Ventura queria falar para o seu eleitorado e, portanto, para ganhar votos. Eu há bocado disse que preocupa este crescimento. Atenção, não me preocupa este crescimento. O que me preocupa é o que motivou este crescimento. E o que é que nós vamos fazer para evitar que isto continue a crescer? Eu não tenho absolutamente nada contra André Ventura. Pessoalmente, sou amigo do André Ventura, conheço, não tenho absolutamente nada. Aliás, como nenhum candidato, e entre todos devo dizer que conheci todos, e aquele que eu tive o maior prazer em conhecer foi, efetivamente, Tiago Maia Gonçalves, que é muito simpático, muito cordial, muito respeitoso e muito correto. Isto dito, o que faz crescer esta direita populista e quase extremista é que nos deve preocupar. Não é André Ventura nem ele Chega, é as razões. E as razões, eu acho que nós ainda vamos ter tempo para poder elencá-las e poder referi-las. Depois de fazer uma análise muito breve. O Tino, efetivamente, a norte do país, de Leiria para cima, ele está com um bom resultado. De Leiria para baixo, ele não ganha tanto, embora devo dizer que fiquei muito orgulhoso agora a receber os resultados do amigo em Torres Vedras, e o Tino ficou em penúltimo em Torres Vedras, e, portanto, há alguns pontos que ele tem um bom resultado. E isto é demonstrativo daquilo que é uma candidatura de Vitorino Silva. A candidatura do Tino, ou do Vitorino Silva, eu gosto de Vitorino Silva e não gosto do Tino, e depois vou responder a uma coisa que a Inês disse há bocado, que é importante referir em relação à figura pública. A candidatura de Vitorino Silva é a candidatura é quase uma candidatura daquilo que o Partido Comunista gosta muito de dizer, do campo, do trabalhador, do mérito, do crescimento, mas não vai ao extremismo porque não é ideologicamente comunista. E, portanto, Vitorino Silva alcança um grande resultado nas zonas rurais. Depois, quando chega às zonas mais urbanas, mais à cidade, ele não consegue manter esse resultado, e isso prende-se com as elites. A sociedade é elitista, continua a achar que precisamos dos doutores, e a candidatura de Vitorino Silva veio dizer que, se calhar, com o pouco faz-se muito, e ele, se tivesse um bocadinho mais, tinha conseguido mais, mas eu estou muito orgulhoso disto. Relativamente à figura pública, a figura pública de Vitorino Silva não é Vitorino Silva, é Tino de Rãs. E Tino de Rãs é uma figura pública de reality shows,
de cantor, e, portanto, quando querem associar a figura pública, não associam a figura pública política, associam a figura pública do reality show e dos programas quase de comédia. Embora Vitorino Silva tenha ido ao programa de Ricardo Araújo Pereira e tenha ali entrado, no meu ponto de vista, esse boneco. Mas depois há toda uma comunicação social e uma série de pessoas na sociedade que gostam de cavalgar essa onda e esse boneco criado para quase minorizar aquilo que é a sua candidatura. Agora, desculpa, faz uma pergunta que eu esqueci de qual era a tua pergunta. Eu logo vi. Tiago Maian disse que o resultado destas eleições transmite a realidade em Portugal há cerca de 40 anos. Qual é a tua opinião sobre esta frase? Esta frase. Eu acho que o Tiago tem razão, quer dizer, o Tiago tem razão. Isto representa, ou seja, ele sem tocar, na minha leitura, é que ele sem tocar em André Ventura, o que ele quer dizer é que a sociedade está cansada. E isto representa aquilo que 46 anos de democracia nos conduziu a este estado. E há uma saturação, há um cansaço generalizado. Lá está o que eu dizia há bocado. Não é André Ventura e não é o Chega. É as razões que levam as pessoas a votar naquele tipo de ideologia e naquele tipo de ideias e de propostas. Porque não nos esqueçamos de uma coisa. Nós já tínhamos um partido na nossa praça que era associado muitas vezes como nacionalista, como extremista de direita, que era o PNR. Agora mudou de nome, e se o João Patrocínio nos estiver a ver, mando um abraço especial, já li o comentário dele. E não conseguia alcançar este resultado. Portanto, eu acho que não tem que ver com a ideologia. Tem que ver com a figura, com aquilo que André Ventura conseguiu marcar, e muito bem, no seu discurso. André Ventura, embora André Ventura seja o derrotado porque ficou atrás de Ana Gomes, e portanto vamos aguardar, na minha opinião ele não se demite, mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Mas André Ventura ganhou estas eleições de forma muito clara. André Ventura aumenta a sua votação de 1 ponto qualquer coisa por cento das legislativas para, neste momento, parece-me que está em 12%. Portanto, mas passa a casa dos 10%. Portanto, é de facto um ganhador da noite eleitoral. O que Tiago Maia nos diz, e bem, é que há um cansaço generalizado e, portanto, há uma percentagem da população portuguesa, não é? Porque se formos ver a candidatura de André Ventura, Tiago Maia Gonçalves e Vitorino Silva, junta, elas fazem quase 15% ou 17%. E, portanto, o que o Tiago nos quer dizer é que há, de facto, uma franja da população que está cansada dos senhores do sistema. E 17% deve-nos fazer pensar sobre o que é que nós andamos a fazer nesta democracia e para o que é que nos conduzem. Porque depois André Ventura não conseguiu, ao longo da sua candidatura, marcar-se. Pelo contrário, trouxe cá a Marine Le Pen da extrema-direita da Europa. E eu acho que foi aí que André Ventura, no meu ponto de vista, esteve menos bem. Eu podia ter feito a sua candidatura menos aquilo. E, Bruno, deixa-me que te diga outra vez. António Costa não é ganhador. E António Costa, na minha perspectiva, não é ganhador, e eu vou-te dizer porquê. António Costa seria ganhador se o professor Marcelo Rebelo de Sousa tivesse a votação do professor Marcelo Rebelo de Sousa e de Sampaio da Nova. Porque há 5 anos o Partido Socialista deu exatamente o mesmo, liberdade de voto. O professor Sampaio da Nova teve 2 milhões de votos. O professor Marcelo Rebelo de Sousa teve 2 milhões e 400 ou 500, foi uma coisa assim. Portanto, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa tivesse 4 milhões e meio, ele era o ganhador da noite e António Costa tinha ganho as eleições. Não ganhou as eleições. Importa ainda dizer que há 5 anos houve Maria de Belém, Henrique Neto, outras figuras que vinham da área socialista e que, portanto, podiam ter capitalizado essa votação. E o professor Sampaio da Nova conseguiu e bem capitalizar essa votação. Portanto, António Costa não ganha a votação. Há um claro vencedor, na minha perspectiva, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio,
Rui Rio ganha. Rui Rio vem-nos dizer outra coisa, é que as sondagens às legislativas, na minha opinião, eu sempre disse isto, que as sondagens presidenciais estariam corretas, mas que as sondagens que andam a correr aí nas legislativas não estão corretas. Eu acho que o PSD está com melhor resultado do que aquilo que estava. E Rui Rio percebeu hoje que se quer governar precisa do Chega, eventualmente precisará de partidos do centro para governar. Queria ainda dizer aqui uma outra coisa, já disse há bocado e vou repeti-lo agora. Se o Rio tivesse ido às eleições regionais dos Açores, com o resultado alcançado hoje no arquipélago dos Açores, o Rio tinha alcançado representação parlamentar. E com 2% ou com 1,9% que tinha alcançado, acho que até alcançava mais do que aquilo que o Chega alcançou nas próprias eleições regionais dos Açores. E, portanto, se calhar podia ter sido a tal muleta que o Dr. Rui Rio tinha agarrado em vez do Chega. Mas eu volto a dizer, eu não tenho absolutamente nada contra o Chega, pelo que ele representa. Agora, nós temos é que fazer uma reflexão séria e profunda daquilo a que vamos caminhar se não houver aqui um travão. E, para terminar, queria ainda acrescentar uma coisa. Vermelho em Belém perdeu. E Vermelho em Belém, pegando aqui nos ataques que André Ventura foi alvo, e que André Ventura também os fez, atenção. E deixa-me que diga, lá estou eu mais uma vez a puxar a brasa à minha sardinha, o único candidato educado, de respeito, que levou esta candidatura foi Vitorino Silva. Não entrou em ataques, não respondeu, não esteve na dele, a fazer a campanha dele ao lado dele. E eu queria aqui voltar a dizer aquilo que o Bruno Fialho foi quem alertou para esse perigo, para aquilo que aconteceu, e eu acho que o resultado da noite eleitoral de hoje, a transição de votação, teve reflexo naquilo que aconteceu ontem. Muitas coisas que aconteceram ontem. O artigo que sai em que Vitorino Silva ganha mais do que Tiago Maia Gonçalves é falso. Vitorino Silva, na sua declaração de rendimentos, é uma declaração do agregado familiar, portanto, dele e da sua esposa, portanto, aquilo é completamente falso. Por outro lado, uma mensagem difamatória que andou a circular, que se prende muito com a iliteracia democrática e política, as pessoas não conhecem a lei, e, portanto, andou a circular que Vitorino Silva, só por ser candidato, alcançava 20% do orçamento destinado à campanha, e de facto isto é falso. Ele precisava de alcançar os 5%. Agora as notícias vão sair a dizer que Vitorino Silva não conseguiu subvenção porque não alcançou 5%. Mas a mensagem que andava a circular não era essa. E eu acho que houve muita transição de voto à última da hora, quer para André Ventura, quer para Tiago Maia Gonçalves. Uma questão feita por Elsa Maria Melo. Eu vou-me atrever agora. O Ventura vai falar agora. Provavelmente vai dizer que a soma dos votos dele é superior ao PSI, ao Bloco de Esquerda e à Iniciativa Liberal juntos, dos três candidatos juntos. Eu vou-me atrever a colocar esta questão que a Elsa Maria Melo faz à Inês. Espero que o presidente do PDR não se importe. A Elsa faz a seguinte questão: de que forma pode o PDR dar voz aos portugueses sem cair na verborreia imprópria, mas de conteúdo verdadeiro, que fez com que o Chega chegasse aonde chegou? Primeiro, queria dizer boa noite à Elsa, penso que é Elsa, não é que se chama? Sim, Elsa Melo. E quero dizer uma coisa, o PDR não é o Chega, não quer ser o Chega. Nós temos já há alguns anos as nossas bandeiras, as nossas defesas, os nossos motivos para andar na política, e nós não vamos copiar o Chega nem outro partido qualquer. Depois, para mostrarmos isso, temos aqui um candidato, ex-candidato presidencial, o Bruno Fialho, presidente do nosso partido, que abdicou de ser candidato, então, nestas eleições, por uma causa maior, que são os portugueses, os cidadãos, neste momento de confinamento e de pandemia. Isto que interessa, é a nação, é Portugal, e são todos os portugueses. Portanto, só por aí a gente marca-se de todos os outros partidos, e não seguimos em frente com esta campanha neste momento. Não é a altura certa para andar em campanhas e gastar dinheiro, não é, dos cidadãos, do partido e de todos nós, não é?
acho que há alturas próprias. Depois, lá está, nós temos um novo espaço. Penso que o PDR, mais do que nunca, tem espaço na vida política, que será muito bem ocupado. Eu até recomendo que os cidadãos possam ler o programa do PDR. Eu penso que há muita gente que se esquece que o PDR já não é o Dr. Marinho Pinto, o Dr. Marinho Pinto era outra era, agora é presidente honorário do partido. Muitas vezes foi mal entendido, foi uma pessoa honesta e correta para com todos os portugueses. Muitas vezes não foi bem entendido, quando queria ser honesto e, como diz a senhora Dona Elsa, ser verdadeiro, não é? Portanto, muitas vezes nós temos a verdade, os políticos são verdadeiros e os cidadãos votam sempre nos mesmos partidos, na cor clubística, que é um clube, não é? O PS é o laranja, o PS é o rosa, é mais a cor do que propriamente a ideologia. Há muita gente que não sabe quem é que está a votar. E vou voltar um pouco, sem querer atingir ninguém, nenhum partido, nem nenhuma pessoa em causa. Por exemplo, os apoiantes, a maior parte foi feito um estudo em relação ao Chega, não sei se sabem disso, o auditório aqui presente, em que muitos dos eleitores que votam André Ventura e Chega não percebem de política, dizem mesmo assumidamente que não sabem em que ideologia estão a votar, mas que estão a votar na pessoa André Ventura. Porquê? Talvez porque o André Ventura foi um comentador do Benfica na televisão, no Correio da Manhã, se é seguido, é público, e sabemos nós que o Benfica é o clube que mais adeptos tem, não é, em Portugal, e muitas pessoas identificam-se porque sabem que o Ventura é um defensor do Benfica, do clube dele, são adeptos, gostam do clube, e muitas vezes nem sequer sabem no que é que estão a votar. Portanto, é como eu estou a dizer, as pessoas têm que ler os programas, têm que perceber que há partidos que não têm expressão política ainda na Assembleia da República, que devem ser ouvidos, também ter os mesmos direitos na comunicação social, falar exatamente da mesma maneira como um PSD, um PS, ou não é partidos que estão representados na Assembleia da República. Portanto, eu recomendo à senhora Dona Elsa, aqui a nossa a pessoa que também está a ouvir, não é? Que procure o site do PDR, que se procure informar em tudo o que fizemos, em todas as cidades, não é? Em Portugal, em Aveiro, em Lisboa, no Porto, a campanha que foi feita nas legislativas, sem dinheiro, sem atropelar ninguém, sem falta de educação, sempre a tentarmos ser amigos de todos os partidos, tentarmos entrar em consenso com todos, se as ideias forem boas para a nação, e eu penso que é esse o caminho, não é? Hoje, mais do que nunca, também posso dizer que não foi só o Marcelo que é um vencedor, não foi só a Ventura que é um vencedor, mas a abstenção também é a maior vencedora. Quer dizer que o povo, mais uma vez, está a dar um cartão vermelho a todos os políticos que estão a representar-nos. Portanto, esses sim são o maior vencedor da noite, é a abstenção, é o povo que já não acredita nesta política e nestes políticos. É isso que tem que ser mudado e repensado. Portanto, hoje o povo, mais uma vez, dá um cartão vermelho a todos os políticos que existem em Portugal. Não só dando luz verde ao Ventura, mas dando luz vermelha a todos os outros que nós conhecemos também na praça pública. Sim, senhora. Uma questão para o Bruno Fialho. É a seguinte, estes resultados de hoje das presidenciais são ou vão fazer reflexo nas autárquicas. Qual é a sua opinião, Bruno? Ora, é complicado transpor estes resultados para as autárquicas, porque isso quereria dizer que os apoiantes do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa venceriam por maioria absoluta, quer nas autárquicas, quer depois nas legislativas, porque se vamos transpor para as autárquicas, temos o direito a transpor para as legislativas. Eu acho que estes resultados interferem pouco com as autárquicas, tanto que as autárquicas são umas eleições muito especiais, em que as personalidades que concorrem a cada município são por vezes mais importantes do que os partidos. Paulo, tem a televisão muito alta, houve seco, desculpe.
Eu não disse que o Diogo gosta de fazer estas coisas. O Diogo gosta de fazer estas coisas. Desculpa, Bruno, desculpa. Acho complicado transpor isto para as autárquicas, estes resultados. Tanto que, como eu estava a dizer, são as personalidades da terra, como nós chamamos, nas povoações mais pequenas, são as personalidades da terra que concorrem às autárquicas e não são tanto os partidos. Tanto que, nas eleições autárquicas, conseguimos ver o CDS a coligar-se com o PCP. Existem municípios que têm essas coligações. Ora, nós nunca iríamos ver isso, por exemplo, numas legislativas. E também não vamos ver nunca nas presidenciais. Um candidato do CDS nunca será candidato apoiado pelo PCP. Portanto, é complicado transpor estes resultados para as autárquicas. No entanto, e agora aqui apoiando no que o Diogo Reis disse, é evidente que temos que ver o que é que estes resultados significam. E significam que os portugueses não estão satisfeitos com as políticas que têm sido realizadas pelo governo. Porque quando eu disse que o António Costa venceu estas eleições, não é por causa dos resultados das eleições. É pelo que irá acontecer no futuro, que eu reitero, que é, ele vai ter os próximos 3 anos de governação muito, muito simpáticos. Porque o PCP e o Bloco de Esquerda, neste momento, tiveram um resultado vergonhoso, ponto. Porque aqui sim foram os partidos, Bloco de Esquerda e PCP, que também concorreram, porque é uma máquina que todos nós conhecemos, que não é só o candidato, é também o partido que está a concorrer. E aí sim irá-se refletir um pouco por todo o país, e concordo com o que o Paulo Bento disse ao início, que muitos eleitores do PCP passaram para... peço desculpa, só para aqui ativar o modo de energia. Os resultados de eleitores que se passaram, deixaram de votar no PCP e passaram a votar no Chega. Porquê? Porque os extremos tocam-se. E tocam-se também nas suas posições mais radicais. Posto isto, eleições autárquicas, eu penso é que quem apoiou candidatos poderá tirar benefícios dessa situação. Eu acabei de ver há 1 hora e meia atrás, uma coisa incrível que foi o CDS dizer que foi um vencedor da noite porque apoiou, sim, o Francisco, presidente do CDS, no seu discurso disse o grande vencedor da noite também era o CDS, porque apoiou Marcelo Rebelo de Sousa e o candidato deles, ele disse o candidato deles, como se o Marcelo Rebelo de Sousa fosse candidato do CDS, não era. O CDS apoiou, como podia ter apoiado o Vitorino Silva, ponto. E afirmou, para os portugueses poderem ouvir, que o CDS era um vencedor, porque o candidato deles e toda a linha de pensamento que eles tinham foi vencedora. Portanto, o que quereria dizer que o CDS seria um dos maiores vencedores das próximas autárquicas, porque apoiaram o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E finalizo com este pensamento, que é, aqui estamos a falar em individualidades. O Vitorino alcançou este resultado também porque é o Tino de Rãs, carinhosamente falando. Eu não acho depreciativo nós chamarmos a ele Tino de Rãs. Ele tem Tino de Rãs no cartão de cidadão dele. Eu não sei se posso dizer isto com inconfidência, mas digo, ele já mostrou. Portanto, tal como outras pessoas populares e conhecidas neste mundo fora, não utilizam o seu nome de nascimento. Portanto, Tino de Rãs é com orgulho que o Vitorino utiliza e é com orgulho que todos os seus amigos o tratam. Não é com desprimor, pelo contrário. E é por isso que estas eleições presidenciais também se baseiam muito na capacidade da pessoa ilustre que está a candidatar-se. E para todos aqueles que tentaram deitar abaixo o Vitorino Silva, Tino de Rãs, isto foi uma bufetada de luva branca,
porque ficou demonstrado quer a sua capacidade como pessoa, quer a sua capacidade de inteligência, que muitas vezes não é transmitido, que ele não é um simples calceteiro, com todo o respeito que tenho pela profissão. Ele falta-lhe uma cadeira para acabar o curso superior. Portanto, para aqueles que tinham dúvidas de quem é que é Vitorino Silva, ficou demonstrado nestas eleições, como bem o Diogo disse, que foi o único candidato que teve respeito por todos os outros candidatos e que conseguiu manter um discurso fluido em todas as suas intervenções nos debates, sem atacar e sem ser atacado. E, portanto, um grande bem-aja ao Vitorino Silva e, só para finalizar, não concordo que a 100% estas eleições representem algo no futuro para as autárquicas. Irá ser potencializado pelos partidos que apoiaram os candidatos nas autárquicas, mas não podemos tirar convicções absolutas de que A mais B vai ser igual às autárquicas. Sim, senhora. Uma questão Espera aí, se importas, deixa-me só acrescentar aqui qualquer coisa ao que o Bruno disse, porque senão isto daqui a bocado estamos a dormir, porque isto é quase pergunta, e isto era mais a ideia do debate. O Diogo é muito diferente do Vitorino Silva, já perceberam? Claro, mas ainda bem, nós complementamos-nos. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que o Bruno disse que é curioso. Claro que este resultado, o do professor Marcelo, não pode transpor as autárquicas. E porquê que não pode? Porque o professor Marcelo tem votação neste ato eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista e o PSD não vão juntos às eleições autárquicas, nem às legislativas. E, portanto, obviamente que isto não pode ser uma leitura dessas. E, precisamente por causa disso, Bruno, é que eu te volto a dizer, António Costa não ganhou estas eleições. Se António Costa ganhou... Tu não percebeste o que eu quis dizer. Diz, chuta para cá. Tu não percebeste? Ele ganhou as eleições. Porquê? Porque vai poder governar a seu bel prazer. Porque não vai ser destituído do seu cargo. Porque não vai haver uma votação na Assembleia da República para a destituição do governo. Porque o PCP e o Bloco de Esquerda jamais irão querer eleições num curto espaço de tempo, portanto, no próximo ano, por exemplo, ou no final deste ano, que era quando seria possível decorrer eleições antecipadas, porque sabem que vão ter um resultado desastroso. Principalmente porque não sabemos como é que será a condição económica do país nos próximos meses, como é que será a evolução da pandemia ou não, da questão da vacina, etc, etc. Portanto, António Costa vai poder fazer tudo o que quiser e por isso é que ganhou. Não é por outra razão qualquer. Deixa-me dizer porque é que eu acho que ele não ganhou também nesta leitura. Para António Costa ganhar nesta leitura, tinha que folgadamente o professor Marcelo ganhar os 65%, mas 4 milhões de votos. E o que é que eu quero dizer com isto? Se repetir um caso como Pedrógão, se repetir um caso como Tancos, se repetir um caso como isto ou aquilo, o professor Marcelo está em condições de, como o professor Jorge Sampaio fez com Pedro Santana Lopes, de convocar eleições antecipadas. Desculpa, eu não partilho essa leitura. E ainda digo mais. Deixa-me concluir. É que ainda digo mais. É que a capitalização de votos que o professor Marcelo tem de diferença, o diferencial entre 2016 e 2021, que ganha a mais, são 300 mil votos. 300 mil votos não segura António Costa, mas segura a direita. E, portanto, o professor Marcelo mete a direita a governar em Portugal. É que eu acho que tu estás a fazer a leitura ao contrário da noite eleitoral. Diogo, Miguel e os restantes, perdoe-me, mas eu tenho que dizer isto, que é algo que também está entalado há várias décadas. O professor Marcelo Rebelo de Sousa não é igual a Jorge Sampaio. Jorge Sampaio não pensou no bem do país quando demitiu. Bruno. Posso terminar? Eu percebo o que tu estás a dizer. Deixa-me só terminar. Não pensou no bem do país quando demitiu Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes não teve razões para ser demitido. Não teve razões, não havia razões plausíveis. O professor Marcelo vai começar a falar e o Paulo já aumentou um bocadinho a televisão. Não houve razões para a admissão do Pedro Santana Lopes. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa
penso que não irá fazer isso a António Costa. Por isso é que eu mantenho a convicção de que o António Costa, infelizmente, porque para o país seria melhor eleições antecipadas, não irá sofrer esse sufrágio. E Jorge Sampaio cometeu um ato vergonhoso nessa altura para o país, porque Pedro Santana Lopes foi democraticamente eleito, porque quem é eleito é o partido e não o primeiro-ministro. Portanto, Jorge Sampaio cometeu um erro, na minha opinião até constitucional, não deveria ter-se intrometido, porque o presidente não pode demitir primeiro-ministros por convicções políticas. Basta ler a Constituição. E foi o que fez. Para quê? Porque sabia que ao demitir Pedro Santana Lopes, de seguida, o Partido Socialista, como conseguiu, iria ganhar eleições. Foi uma estratégia eleitoral que acabou, vários anos depois, com Sócrates a ser preso e a Troika a entrar em Portugal. Portanto, isto há que dizer, há que afirmar que Jorge Sampaio até cometeu um crime contra o país, lesa pátria. E, portanto, Pedro Santana Lopes não merecia o ataque vil a que foi sujeito e, na minha humilde opinião, caso Pedro Santana Lopes tivesse continuado a dirigir Portugal, Portugal neste momento estaria bem melhor do que está. Porque não possamos esquecer, Pedro Santana Lopes foi presidente da Câmara de Lisboa, que é o maior município de Portugal, e foi o melhor presidente da Câmara de Lisboa até hoje. De Lisboa e da Figueira da Foz, que hoje em dia até só falta fazerem uma estátua a Pedro Santana Lopes. Portanto, Bruno, espera, mas eu acho que não entendeste o que eu quis dizer. Acho que devemos deixar falar o Paulo e a Inês agora. Pois. Deixem-me só fazer colocar uma pergunta a todos, e vou começar depois pelo Paulo. É assim, Roberto Barbosa faz a seguinte questão. Será que estas eleições não são um reforço da ideia que jamais teremos um governo com maioria de assento parlamentar apenas de um único partido? Claro. Paulo, qual é a sua opinião? A minha opinião? Sim. É bom nós recordarmos o passado dos 46 anos, não é? Só gostemos ou não gostemos das pessoas. Só houve dois partidos, e cada um por seus líderes respectivos, que conseguiram maiorias absolutas sozinhos. Só um. Pelo PS foi José Sócrates, uma vez. E foi Cavaco Silva pelo PSD. Duas vezes, sozinhos. Esta é que é a realidade. Todas as outras maiorias foram sempre construídas por mais do que um partido através de coligações ou pós ou pré-eleitorais. Agora, eu estou convencido que nos próximos 20, 30 anos, enquanto Deus nos dê saúde por cá andar, nunca mais vamos assistir a uma maioria absoluta de um partido só. Nunca mais. E penso que estas eleições são também um bom motivo de análise para todos os partidos fazerem leituras daquilo que querem daqui para a frente ao nível das legislativas, mas a começar já pelas próximas eleições autárquicas. Eu já não me lembro se foi o Diogo, se foi o Bruno, que sabe cá, e é totalmente verdade, cada eleição é uma eleição, as eleições autárquicas são um patamar completamente diferente daquilo que são eleições presidenciais ou até legislativas. Há aqui um conselho bem perto de mim, que vocês conhecem bem, que é Lourinhã. Vou dar o exemplo da Lourinhã. E lembrei-me da Lourinhã por causa de umas eleições presidenciais. Nas eleições presidenciais em que Jorge Sampaio, na sua reeleição, venceu Ferreira do Amaral, Ferreira do Amaral, de Leiria até Lisboa, só ganhou um concelho, de Leiria a Lisboa. Foi Lourinhã. Portanto, um concelho que durante estes 46 anos, em eleições legislativas, dá vitórias, maiorias absolutas retumbantes ao PSD na casa dos 60% a 70%. O PSD nunca ganhou a Câmara da Lourinhã. Perdeu uma vez por 9 votos ou por 7, foi a vez que esteve mais próximo. E, portanto,
As eleições autárquicas são um universo, cada universo, cada concelho é um universo diferente. Sendo que isto estamos a falar ao nível daquilo que é a província, daquilo que é o interior e que tem uma realidade diferente para os grandes centros urbanos, onde aí já funciona um bocado a lógica partidária. Mas funciona a lógica partidária na mesma lógica do resto do todo nacional. As câmaras não se ganham, as câmaras ou perdem-se ou não se perdem. É muito difícil ganhar uma câmara a alguém se a pessoa não a perder. E quando digo perder é fazer alguma coisa tão desastroso que leva a uma derrota eleitoral. Vocês vejam, ao longo da história, houve ali no ano em que o Guterres falou no pântano, em que foi realmente uma coisa devastadora, porque foi, nos grandes centros urbanos, foi a penalização da ação do governo. Foi no ano em que Pedro Santana Lopes ganhou Lisboa, foi no ano em que Rui Rio ganhou o Porto, foi no ano em que o PS ganhou Faro, foi no ano em que ganhou Braga, ou seja, nas grandes cidades, nas grandes urbes, aquele ano foi o descarregar do descontentamento do governo. Não acontece muito em eleições autárquicas a lógica daquilo que se passou nas presidenciais de hoje ou noutras se poder vir a verificar. Agora, há coisas que nós sabemos. Nós temos que voltar. Eu sei que vou puxar um bocadinho à pergunta em relação a se mais alguma vez há algum partido com maioria absoluta ou não. Mas eu estou a fazer este raciocínio para lá chegar também. Quando Cavaco Silva ganhou as primeiras eleições por 28% ou 29% e formou um governo minoritário que um mês depois deu a vitória retumbante, ela só foi possível, e é importante que as pessoas repensem um bocadinho o que é que foi a história, porque a determinada altura, houve um homem que já morreu, que o mataram, Francisco Sá Carneiro, que criou a ilusão naquelas pessoas que andavam à volta do general Ramalhianos que ele devia criar um partido dos bons, das pessoas boas, como ele é. E esse partido chegou a ter 17% na primeira eleição que teve. 17%. Esses 17% vieram maioritariamente, se vocês forem ver, do Partido Socialista. Ou seja, Cavaco ganha as eleições, Almeida Santos tem uma votação de 23%, e o PRD, parecido com o PDR, o Bruno, faz 17%. E esse eleitorado, que até àquela altura tinha votado sempre PS, votou pela primeira vez noutro partido. Uns 2, 3 anos depois, voltou a votar noutro partido, no PSD de Cavaco, porque se revia um bocado na linhagem daquilo que tinha sido o voto em Ramalhianos. Se Yanes não tem criado o PRD, muito dificilmente algum dia Cavaco teria tido maioria absoluta, porque nunca havia uma transição direta do voto do PC, do PS, para o PSD. Nunca haveria uma votação direta. O problema, entre aspas, é que houve uma votação que passou do PS para o PRD e quem muda de voto uma vez, mais facilmente poderá mudar o seu voto. E estou a tentar explicar isto da melhor forma possível para explicar o seguinte. Esta votação que o André Ventura teve hoje não se vai refletir, obviamente, ao nível das eleições autárquicas, porque o André Ventura não pode ser candidato às câmaras todas, não é? Agora, há uma coisa que nós sabemos, e é isto que a direita tem que pensar. Quem já votou nele uma vez, poderá voltar a votar, nomeadamente nas grandes centros urbanos, em que o voto é muito partidário, nas conquistas das câmaras de Lisboa, de Faro, de Funchal, eu não falo de Porto, porque o Porto é um caso à parte, de Leiria. Vão ver as votações que eles por lá tiveram. E depois vamos perceber que algumas decisões os grandes partidos da área não socialista vão ter que tomar. É a minha opinião e é a minha convicção. Mas as realidades são muito distintas de uma coisa para a outra. E a realidade que me perguntaram de se mais alguma vez algum partido vai ter a maioria absoluta sozinho, eu penso que é muito, mas mesmo muito difícil isso um dia voltar a acontecer. Acredito que se um dia
Pedro Passos Coelho regressar à liderança do PSD em determinadas condições, poderá aproximar-se, até porque eu vi há bocado, e até tenho simpatia pessoal pela forma como foi recebido pelo Francisco, pelo presidente do CDS, mas aquela atitude dele há bocado de reclamar uma vitória do CDS pela votação do professor Marcelo Rebelo de Sousa é qualquer coisa a roçar o patético. É qualquer coisa a roçar o patético. Não vi a declaração do Rui Rio, não vi o que é que ele disse, mas mesmo propriamente Rui Rio, que sendo certo que foi o partido que o apoiou primeiro, não pode reclamar para o PSD como sendo uma vitória sua, sendo que tem, obviamente, um grande contributo nessa parte. Agora, o presidente de um partido que está nas sondagens com 1,3% ou 2%, a reclamar-se de vitorioso do candidato que teve 62%, é qualquer coisa a roçar de patético. Eu penso que ele o que deveria era ter dito que apoiou o candidato e dar os parabéns ao candidato. Reclamar para si uma vitória é qualquer coisa demonstrativa de um partido que, infelizmente, para a democracia, o CDS tem um papel importante na democracia, tem muitos autarcas ainda, mas que com este tipo de comportamento tem tendência a acabar. Sim, senhor. Inês, uma resposta à questão também apresentada pelo Roberto Barbosa. Será que iremos ter, uma vez mais, um único partido com assento parlamentar na Assembleia da República? É assim, eu concordo com algumas coisas que o Paulo disse e realmente no próximo panorama político, se isso acontecer, não é? Eu só estou a ver aqui um candidato que poderia ter uma maioria absoluta, que era Pedro Passos Coelho, se ele assim retornar à vida política e à liderança do PSC. Neste panorama político atual, só vejo esse político, esse candidato, como um possível vencedor de uma maioria absoluta. Entretanto, o panorama político está a mudar, não é? Está em possível mudança e tudo é possível. Vamos ver agora como é que serão as autárquicas para podermos então avaliar a melhor situação. Mas, sem ser Pedro Passos Coelho, não estou a ver outro candidato com capacidade para ter uma maioria absoluta neste momento. Preciso disso. Diogo, a tua opinião? Relativamente às maiorias absolutas, eu acho que não vai haver maiorias absolutas em Portugal nos próximos tempos. E eu acho que o que vai começar a acontecer é o surgimento de novas geringonças. Até eu acho que 2019 abriu um precedente que foi transmitir aos cidadãos a democracia estava fechada. E em 2019 fez uma coisa, abriu-se a democracia e diz-se que não é preciso ser o PS e o PSD. Entrar nossos partidos para a governação é bom, é benéfico e ganha a democracia. E mais, e ganha representatividade. E, portanto, eu acho que de futuro vamos ter mais partidos com representação parlamentar. Esta é a minha leitura. E esses partidos com representação parlamentar podem ser a tal pedra, olha, como diz o Vitorino, a tal pedra pequena que vai funilar as pedras grandes. E isto já é um bocado no seguimento daquilo que eu tinha dito há bocado, que é, nas eleições regionais dos Açores, se este resultado tivesse sido lá, mas isto, ou se até o Rir tivesse sido candidato às eleições regionais dos Açores, teria sido a tal peça que tinha feito falta. E, portanto, enquanto cidadão, e agora diz-me do facto de vogal da direção, e diz-me do facto de político e de dirigente partidário, e fico apenas com o facto... Não disse, não, mas diz-me, Bruno, a gente não te ouve, mas diz-me literal, diz-me de forma figurada. Como cidadão, eu faço uma pergunta, eu gostava de voltar a ver uma maioria absoluta? Não. As maiorias absolutas fecham a democracia, privam-nos da liberdade democrática e faz uma coisa ainda pior, que é o escrutínio. O escrutínio é ainda mais difícil do que já é agora. E, portanto, se nós vamos querer uma maioria absoluta, eu acho que ela não faz sentido. E a prova disso foi a governação de José Sócrates. E aqui, em boa defesa, tenho que dizer que eu defendo o cidadão enquanto ele não for julgado ou condenado e, portanto, defendo a presunção de inocência no Estado de Direito Democrático, mas nunca o defendi, nunca o apoiei em termos governativos. E, portanto, a representatividade daquilo que aconteceu na sua maioria absoluta é clara e inequívoca e está aí à vista de todos.
queria só dar aqui os reparos da noite que me estão a chegar e que é interessante. André Ventura efetivamente demitiu-se, mas recandidata-se. Portanto, isto é uma brincadeira à democracia. Era natural, eu já sabia que André Ventura, porque ele diz que se recandidata porque ganha. É natural, era mais que evidente. Ana Gomes não perdeu, mas ganhou. Portanto, eu não percebo o que é que Ana Gomes veio fazer às eleições, a não ser marcar a posição de Pedro Nuno Santos. E, portanto, ela não perdeu, mas ganhou. Não percebi muito bem em quê, porque ficou em segundo. E nem sequer conseguiu capitalizar a votação do professor Sampaio da Nova. E, portanto, isto é representativo de que Ana Gomes foi o maior flop da candidatura presidencial. Dizer que eu não tive a oportunidade, porque estava aqui em debate, em análise com o Tiago e com a Inês, com o discurso de Francisco Rodrigues dos Santos. Mas pelo que eu vejo pelas páginas de Facebook, pelos comentários que me chegam, ele diz que também ganhou a noite eleitoral. Ora, na minha perspectiva, ele é o maior derrotado da noite eleitoral, a par da esquerda e em específico de Marisa Matias. E porquê é que eu digo isto? O Francisco Rodrigues dos Santos, o CDS, na zona do seu eleitorado, o Chega alcança uma projeção única. E, portanto, se o Chega, que é de extrema, que é de direita mais idêntica ao CDS, e houve uma transição até de militantes do CDS para o Chega, se até aí o Chega conseguiu entrar, quer dizer que o CDS falhou. E quer dizer uma outra coisa, quer dizer que então, se vamos fazer uma leitura com as autárquicas, o CDS vai desaparecer por completo do ponto de vista autárquico, à exceção eventualmente de Ponte de Lima, que eu ainda não vi o resultado, mas costuma ter um bom resultado. Fecharam as freguesias, Vitorino Silva acabou com 3%, está com 9 mil votos de diferença da Iniciativa Liberal, portanto de Tiago Maia Gonçalves, e que, portanto, é, na minha opinião, a candidatura que foi a candidatura mais digna, que abdicou de fazer candidatura e esteve em casa, e, portanto, como ele disse, chegou ao mundo, e a candidatura mais prejudicada de todos os pontos, quer da comunicação social, quer do ponto de vista das golpadas que se viram no dia de ontem, quer do ponto de vista da campanha propriamente dita, porque não houve outdoor, porque não se fez flash, não se fez absolutamente nada. E ao contrário do que se diz, Tiago Maia Gonçalves colocou outdoors, todos os outros candidatos colocaram outdoors, à exceção de Vitorino Silva. E, portanto, eu acho que, se formos à procura do vencedor da noite, o vencedor é a abstenção, o segundo vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa, e o terceiro vencedor, na minha opinião, é André Ventura, e o quarto vencedor, na minha opinião, é Vitorino Silva. Dizerem que Ana Gomes é a vencedora da noite, como já li, assusta-me. E assusta-me porquê? Porque, das duas uma, ou as pessoas andam completamente alheias da realidade, ou não têm consciência absolutamente nenhuma do que é a democracia e não sabem fazer leituras de resultados eleitorais. Porque Ana Gomes não conseguiu capitalizar a votação do professor Sampaio da Nova. E mais, o professor Sampaio da Nova teve a concorrer com ele, como eu já disse, Maria de Belém, Henrique Neto, o próprio Vitorino Silva, que também vinha da ala socialista, embora se tenha demarcado e tentado estar ao centro agora nesta candidatura, mas nas últimas ele era conotado como socialista. Portanto, houve 4 ou 5 candidaturas da ala socialista e o professor Sampaio da Nova conseguiu capitalizar 2 milhões de votos. Ana Gomes conseguiu capitalizar 500 mil votos. Portanto, eu não percebo como é que eles conseguem todos dizer que são os vencedores desta noite eleitoral. Depois... Ok. Bruno, passando para si, qual é a sua opinião também sobre a questão apresentada pelo Roberto Barbosa? Será que vamos ter um próximo governo de um único partido? Eu acho que não, e espero que nunca mais venhamos a ter um governo de um único partido. Porque os portugueses ficam mais bem servidos através de um escrutínio constante de vários partidos no governo, coisa que não está a acontecer com a geringonça, porque nenhum dos outros partidos que compõem a geringonça faz parte do governo, quer porque sabem que iriam perder todo o seu eleitorado, porque uma coisa é estar do lado de fora a dizer e criticar e dizer mal tudo,
E outra coisa era ter que implementar políticas que não são as suas, como da extrema-esquerda, que é o Bloco de Esquerda, e comunista, que é o PCP. Porque é muito lírico sermos e advogarmos essas políticas, mas depois, aí dou razão a muitos que dizem isso, não existe nenhum partido comunista que tenha sucesso. Não existe um. E a própria China já não é comunista, já é uma China capitalista. É um regime autoritário e de ditadura. Posto isto, eu acho que o que irá acontecer é realmente várias geringonças por várias décadas, que é o que é mais benéfico para o país. Mas geringonças no governo. Porque geringonça fora do governo também não funciona. Primeiro, porque não são capazes de, quer no Conselho de Ministros, quer no dia-a-dia da política nacional, colocarem travões a determinadas políticas que o partido que esteja no governo consegue fazer. Além de que, todos nós sabemos, e como muito bem o Paulo Bento disse há pouco, transpondo as autárquicas para o governo, um governo também muito dificilmente perde eleições. Porque vemos este descalabro todo que tem sido o governo socialista, com casos atrás de casos, e mesmo assim, nas sondagens, António Costa continua a aparecer em primeiro lugar. Porquê? Porque vai para o governo, e principalmente a máquina socialista, que tem uma experiência enorme nisso, começa a ocupar tudo o que é canais de televisão, tudo o que tem a ver com o quinto poder, etc., e consegue ter uma máquina de propaganda de tal ordem que abafa qualquer pessoa que queira denunciar, dizer a verdade, etc. Porque, eu esclareço aqui o Diogo, a presunção de inocência não é a mesma coisa que ser inocente. A presunção de inocência só serve para o processo penal, que é o quê? É a pessoa não ser condenada sem provas absolutas. Porque a pessoa até pode ser o culpado e não haver provas suficientes, só haver indícios, e ele já não a pessoa em questão, e neste caso seria Sócrates, já não é preso. Portanto, há uma situação diferente que é a presunção de inocência para processo penal, e outra coisa é nós até sabemos que a pessoa é ou não é culpada em determinada situação. Ora bem, posto isto, convém continuarmos a denunciar todos os casos de corrupção, de roubo ao país, de discriminação aos portugueses, e só se consegue fazer esse escrutínio bem feito se houverem várias forças políticas com voz e até com poder na governação, para que não deixemos uma única pessoa ou um único partido governar Portugal. Ora, vejam o que é que seria, por exemplo, o Chega e o André Ventura governarem Portugal sozinhos. Isto era o caos, pelo menos para metade dos portugueses. Depois, o que é que será e o que é que foi também quando deixámos PSD e CDS governarem sozinhos? Mas não foi um bom período para Portugal. Nós precisamos de mais partidos a ajudarem na governação em Portugal. Mais cabeças pensadoras e, principalmente, que as máquinas dos grandes partidos não consigam obstruir pensadores até dos próprios partidos internamente, que não conseguem fazer que a sua voz seja ouvida e que as suas opiniões sejam tidas em conta. Portanto, quanto maior for a abrangência política, melhor é para os portugueses. Sim, senhora. Como isto já vai a muitas horas de direto, vou colocar uma última questão a todos e começo aqui já pelo Diogo. Diogo, o que é que podemos esperar deste presidente reeleito por mais 5 anos? Bem, antes disso, fecharam as contagens e, portanto, efetivamente, Vitorino Silva ficou em último lugar com 122.743 e está com uma diferença de 10.000 votos do Tiago Meia Gonçalves, da Iniciativa Liberal. E, portanto, entre
Lá está, eu acho que Tiago Maia Gonçalves consegue chegar às cidades e não chega à área rural, o Vitorino Silva chega a uma área rural e depois já não consegue chegar à urbana e às cidades. Isto dito também, fui analisar e efetivamente, por exemplo, em Ponte de Lima, o professor Marcelo ganha, mas a seguir logo vem André Ventura e a seguir vem Vitorino Silva. Portanto, fui ver Ponte de Lima porque é de facto um bastião do CDS há muitos anos e, portanto, o CDS que parece que ganhou as eleições, na minha perspectiva, não consegue capitalizar aquela votação. Depois, também já li vários dirigentes do CDS no Facebook, obviamente não é as demissões formais e o Facebook não demite ninguém, mas já li, várias publicações de dirigentes do CDS admitirem-se. E, portanto, admitirem-se porque querem forçar, obviamente, a demissão de Francisco Rodrigues dos Santos. Porquê? Porque adivinham umas eleições autárquicas vergonhosas, desastrosas e o desaparecimento do CDS. E isto preocupa-me, e tenho que o dizer com toda a naturalidade, preocupa-me que um partido como o CDS, fundado por professor Diogo Freitas do Amaral, desapareça do espectro político desta maneira. Porque estamos a falar dos pais fundadores da democracia. E eu custa-me que custa-me que se queira culpar tudo o que aconteceu de mal à democracia no CDS, porque não é efetivamente o maior culpado. E, portanto, castigar o CDS pelo que aconteceu de mal na democracia, com o aparecimento dos novos partidos, que efetivamente vieram roubar o espaço deles, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, vieram claramente roubar o espaço político do CDS. Mas querer culpabilizá-los ou castigá-los de alguma maneira, por isso, custa muito, porque o CDS, além de tudo, é um partido moderado, é um partido cristão, é um partido de uma matriz católica, cristã, de uma social-democracia, ou de uma social-democracia, de uma democracia cristã, como dizia o professor Diogo Freitas do Amaral, que foi o meu professor, e, portanto, custa-me de alguma maneira dizer que ver este desaparecimento do CDS. Depois, dizer que foi uma noite eleitoral expectável, agradável, a abstenção venceu, foi menor do que nós pensávamos, mas efetivamente é preocupante. E eu tinha dito no outro fórum e não tinha ainda dito neste, e eu acho que estamos aqui no sítio certo, com 3 partidos sem representação parlamentar, mas com ideias muito idênticas e democráticas, de pensarmos o que é que podemos fazer para reduzir a abstenção. E isto tem que acontecer. Nós temos que fazer este debate. E temos que obrigar os partidos com representação parlamentar a fazer este debate connosco. Porque senão... E temos que fazer ainda uma outra coisa, chamar a um outro debate os democratas. Os democratas têm que fazer um debate de reflexão, porque é a única forma de algum desaparecimento do extremismo. E atenção, aqui extremismo, eu volto a dizer, não me refiro à extrema-direita, refiro-me à extrema-direita e ao extremismo de esquerda, porque ele existe, eu o reconheço, e não me revejo nele. Eu revejo-me no centro-esquerda, no centro-direita, naquilo que efetivamente são democratas e pessoas que querem um país com democracia e um Estado de Direito. Relativamente ao que é que podemos esperar do professor Marcelo, e ainda à tua pergunta. Eu vou usar a expressão do Tino. Não se espeta facas quem está longe, espeta-se facas a quem está perto. E não há facas de metro. E o que é que Vitorino Silva quis dizer com isto? Quis dizer que à primeira oportunidade que houver, o professor Marcelo Rebelo de Sousa convoca eleições. Eu não tenho dúvida disto. O professor Marcelo Rebelo de Sousa perdeu... Bruno, eu percebo que digas que não, mas vais entender os meus argumentos. O professor Marcelo Rebelo de Sousa vive sobre ele próprio. Vive sobre ele próprio. Ele perdeu as eleições à Câmara Municipal de Lisboa, ele perdeu as eleições para Primeiro-Ministro, ganhou as eleições para Presidente da República. Ele nunca ultrapassou este facto de ter perdido a Câmara de Lisboa e ter perdido o governo para Primeiro-Ministro. Mas ele ganhou, de facto, o lugar em Presidente da República e conquistou-nos. Ele é um homem de afeto e que nos conquista. Mas é um homem de personalidade própria.
Tiago Maia Gonçalves disse no discurso com Marcelo Rebelo de Sousa uma coisa muito engraçada. O senhor vai terminar o seu mandato como o presidente do país mais pobre de toda a Europa. A direita, aquela direita antiga e até um centro moderado não quer continuar a ver a extrema-direita a crescer. Eu não gosto da extrema-direita, mas enfim, o extremismo a crescer. O extremismo de esquerda parece que está um bocado arredado. Parece que hoje a votação do Bloco e do PC vai ser residual nas próximas eleições. Se esta for a leitura que se possa fazer destas eleições. Mas a de direita não. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a última coisa que ele vai querer terminar o mandato dele é com o crescimento deste extremismo. Na minha opinião, ele pensando sempre nele, e já que ele perdeu aquilo que ele mais queria, que ele queria igualar ou ultrapassar a votação de Mário Soares na sua recandidatura, porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem este objetivo, é de objetivos, é um homem desta magnitude, eu acho que ele vai provocar eleições assim que tiver a oportunidade. E porquê? Volto a dizer. Porque se ele provocar eleições, é uma forma de... Como é que se vai... Há aqui um problema que nós identificámos já, que é o PSD só governa em Portugal com o Chega. Ou com outros partidos de centro-direita que apareçam, mas só vai governar com o Chega. Qual é a forma de isto é a leitura que eu faço muito rápido, tenho que fazer melhor uma análise dos dados, mas qual é a forma de travar este extremismo que cresceu? É incluí-lo num partido, incluí-lo num governo. Ao incluí-lo num governo, esmaga o discurso dele, tira-lhe a autoridade e a prepotência que tem, e basta analisar as palavras de hoje de Rui Rio, que disse exatamente isso. Rui Rio hoje disse que o Chega, com a mão que teve do PSD nos Açores, não cresceu nos Açores. O PSD manteve o seu resultado. Ora, o que é que o Rui Rio está a dizer? Que o Chega vai fazer parte de um governo com ele se tiver este resultado numas eleições legislativas, exatamente para esvaziar esse balão de oxigênio e o discurso do André Ventura. E eu acho que é por aí que o do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um taticista, que sabe fazer leituras eleitorais, que sabe como travar este crescimento, vai fazer. Ou seja, Rui Rio o que vai fazer, que começou a sua estratégia, eu acho que foi uma estratégia concertada com o resultado das eleições dos Açores, começou o seu abraço do urso, que é esmagar por dentro. Eu acho que a seguir umas próximas eleições legislativas esmaga completo o discurso de André Ventura, porque André Ventura quer alcançar uma única coisa, quer conseguir ser poder em Portugal. Sim, senhora. Inês, qual é a sua opinião também? O que é que podemos esperar de Marcelo Rebelo de Sousa nestes 5 anos? Eu concordo um pouco com aquilo que estava o Diogo a dizer. Penso que ele tem alguma razão no que está a dizer, até para travar um pouco André Ventura. O professor Marcelo é uma pessoa bastante inteligente, eu conheço-o pessoalmente como professor. Ele faz uma boa leitura, como estava o Diogo a dizer, é verdade. E assim, ou pode ir então por esse caminho, não é? De tentar esvaziar então o poder que o Ventura tem, ou então tentar aliar-se ainda mais a António Costa. Eu penso que ele não irá pela segunda opção, não é? Até porque a geringonça está um pouco fragilizada, com a entrada do PAN teve ali uma lufada de ar fresco, não é? Porque o PCP arredou-se um pouco e o Bloco de Esquerda também começou a colocar as garras de fora, não é? Portanto, o António Costa viu no PAN um aliado, um bom novo aliado, pronto, só que penso que não chegará para aquilo que António Costa queria. Agora é como o Diogo diz, eu penso que sim, o presidente Marcelo, que possa sim então tentar criar um governo em que o Chega também tenha a sua posição para tentar tirar então um pouco de força no seu discurso e na sua expansão a nível nacional, não é? De eleição. Agora vamos ver, não sei. Tudo
acontecer, não é? Sim, senhor. Paulo Bento, qual é a sua opinião? Eu penso que o mandato do presidente reeleito vai ser substancialmente realmente diferente do primeiro. Fundamentalmente porque as condições do país e as condições do espectro político vão ser substancialmente diferentes, não só a partir do dia de hoje, mas e também daquilo que se prevê que o dia de hoje possam ter sequências. Estava agora aqui, enquanto vocês estavam a falar, apesar de estar a ouvir, estava a ver aqui nas redes sociais um pormenor que me tinha escapado. Isto, a vida faz-te votos, mas também se faz de dinheiro, e nós que somos de partidos que não têm dinheiro sabemos isso muito bem. O PC e o Bloco de Esquerda, que tiveram das campanhas mais caras de todos os candidatos, não atingiram os 5%, e portanto não há subvenção dos nossos impostos para pagar aquilo que gastaram ao longo destas últimas semanas. Portanto, já não basta o que perderam em termos eleitorais, como perderam em termos financeiros. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa acaba por sair bastante reforçado ao nível daquilo que foi a votação e a avaliação que os portugueses fizeram do seu trabalho. Gostemos ou não, isso é o que reflete o resultado eleitoral e, portanto, ele sai reforçado. Sai reforçado porque também sabe que o governo que ele tem suportado vai mais tarde ou mais cedo sair fragilizado com este resultado. As guerras internas, nós não nos podemos esquecer destes pormenores, as guerras internas que se verão verificar, quer no PC, mas sobretudo no Bloco de Esquerda, não nos esqueçamos de duas coisas, ou de uma coisa. O PC é um partido muito ortodoxo que tem uma nomenclatura própria e uma maneira própria de funcionar. O Bloco de Esquerda é aquilo que diz o próprio nome, é um bloco onde confluíram vários partidos, ambos todos de extrema esquerda, mas uns mais à extrema esquerda que outros próprios, e em que essas fações, por muito que a gente não se aperceba, continuam ativas dentro do partido. E, portanto, neste momento, aquilo que se vai debater ao nível do Bloco de Esquerda é se deve ou não continuar a sustentar um governo que eles chamam de esquerda, mas que sabem, na prática, só é de esquerda porque tem que ter os votos da extrema-esquerda para poder governar. O que vai acontecer é esse debate interno no Bloco de Esquerda que poderá definir ou não o que vai ser o futuro deste governo e vai condicionar a ação do Presidente da República, porque aquilo que o Bloco de Esquerda tem que perceber é o seguinte: por muito que digam que no Parlamento que não tem nada a ver com o governo, se há coisas que os portugueses, por muito que os façam tentar parecer ser, não são burros. E o eleitorado, já dizia um grande amigo meu, tem uma inteligência intuitiva que os políticos por vezes renegam. Qualquer cidadão percebe que o Bloco de Esquerda, independentemente das críticas que muitas vezes faz ao governo, aprovou 5 orçamentos e 5 programas de governo, deixou passar. E, portanto, há uma aliança tácita de tudo isso. No dia em que houver uma alternativa de partidos não socialistas à atual gestão socialista, aqueles eleitores do Bloco que hoje votaram Ana Gomes tendencialmente votarão PS para tentar evitar uma maioria absoluta dos partidos não socialistas ou dos partidos de direita, como eles gostam de chamar. E, portanto, esse vai ser o dilema do Bloco de Esquerda. Como é que se vão posicionar? Ou se vão saltar fora da carroça, ou se vão alimentar da carroça e depois, quando derem por isso, perderam os freios ao animal. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa sai reforçado, tem legitimidade, reforçada pelo voto popular, aquilo que eu acho. Não acho, tenho a certeza absoluta, porque na audiência que tive com ele explicou-me bem. Não gosto de revelar conversas no Palácio de São Bento, ele é que revelou com o André Ventura, mas já que ele abriu um precedente, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa só convocará eleições antecipadas se tiver uma certeza, é que delas resultarão um governo diferente
daquele que está. Claro. Ele disse-me claramente, e perguntei-lhe, mas pronto, vocês podem me acusar de às vezes ter sido porta-voz do governo. Eu podia ter demitido o governo 3 vezes, e disse-me quais. Mas depois eu olhava para o lado e pensava, mas vou convocar eleições para isto ficar tudo na mesma? E essa é uma realidade que nós não podemos desmentir. As sondagens e a percepção que nós temos da sociedade é que realmente não havia alterações se ele tem convocado as eleições antecipadas. E, portanto, ele só o fará e falo-á no dia em que tiver a mesma certeza que Jorge Sampaio teve quando demitiu o Pedro Santana Lopes. Sim, senhora. Miguel, desculpa, deixa-me só fazer aqui um reparo, porque eu acho que é um dado importante. A abstenção termina com 62%. Enquanto há 5 anos a abstenção terminou com 52%. Portanto, são menos 10% do eleitorado que foi votar. Mas são menos 500 mil votos. E, portanto, tudo aquilo que nós dissemos ainda está mais reforçado com este resultado final, que a abstenção estava nos 58% e passa à barreira dos 62%. E tudo isto é reforçado naquilo que nós dissemos e, portanto, António Costa, como vês, Bruno, não ganhou. Ok. Vamos terminar com o Bruno Fialho, senão o Bruno hoje está a ser boicotado por ti, Diogo. Bora. Bruno, primeiro agradecendo ao Miguel e a vocês três e a todos os que estão ainda a ver-nos a esta hora, já tardia, e portanto acabo dizendo que não acredito que o nosso Presidente da República, porque os resultados já é nosso. Já é o nosso Presidente da República, não irá demitir este governo, porque todas as sondagens indicam que se o demitisse voltava tudo ao mesmo, que era o PS ganhar. Ao contrário do que o Diogo pensa, nós vamos passar por umas eleições autárquicas que vai demonstrar, na minha opinião, o Chega é um partido de balão. E partido de balão porquê? Porque tem muitos chamados alpinistas políticos que passam dos partidos para os outros para tentar chegar mais longe na vida política, e isso vai se refletir depois nos municípios que o Chega irá ganhar, porque irá ganhar municípios, tenho toda a certeza, ou pelo menos juntas de freguesia, e depois essa falta de experiência, esse alpinismo político irá ter consequências. Qual é que é a consequência? É o Chega começar a esvaziar-se por ser o tal balão. E o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o agora nosso presidente novamente, é demasiado inteligente para não se aperceber disso. E para não se aperceber que daqui a 1 ano ou 1 ano e meio, que era quando poderiam haver novas eleições legislativas, o Chega já não será, nem terá a mesma votação que teve hoje. Porque o discurso do André Ventura irá também ficar desgastado. E quando formos para legislativas, os programas eleitorais e as discussões sobre os programas eleitorais serão muito diferentes do que aquelas que foram tidas até hoje. Não esquecer que o André Ventura não passou por um verdadeiro escrutínio durante as legislativas de 2019, porque não teve direito a entrar nos debates televisivos. O único debate que teve foi onde estiveram presentes todos os chamados, ou melhor, os partidos sem representação parlamentar, e que foi um debate roçou ridículo, que a apresentadora, inclusive, perguntava o que é que tinham feito no domingo passado, em vez de discutir política naquele debate. Posto isto, agradeço a todos, desejo uma boa noite e, porque ainda estamos a tempo, um bom ano de 2021, que seja muito melhor do que o que passou e que todos os problemas relacionados com a pandemia fiquem para trás, resolvidos, e que espero que estes atrasos nas vacinas que têm acontecido não resultem em mais um percalço da nossa governação. Porque existem vários países que conseguem ter as vacinas a tempo e horas. Israel já vacinou toda a sua população. Portanto, eu não admito que um governo português não saiba cuidar dos interesses dos portugueses. Portanto, boa noite a todos e obrigado. Boa noite a todos e obrigado, foi um prazer estar convosco.
Boa noite a todos, foi um prazer. Foi assim que estivemos em direto nesta noite de eleições presidenciais na companhia da Inês Táfula, Paulo Bento, Bruno Fialho e Diogo Reis. Ficamos a conhecer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente da República reeleito e que vai governar neste caso é o chefe de Estado durante 5 anos. Ficamos também a saber que André Ventura pediu a demissão do Partido Chega, mas vai se recandidatar. Amanhã estarei cá novamente. Hoje, estarei cá novamente às 21 horas na companhia do Diogo Reis e do Diogo Pratos para fazer o balanço destas presidenciais. A todos vós, o meu agradecimento por estarem aqui neste domingo e a todos aqueles que nos acompanharam também o meu agradecimento e até amanhã.